Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que funciona aqui um recurso, na verdade um recurso não, mas uma característica do Blender, que são os Data Blocks. Você já parou para usar e já percebeu como é que funcionam os Data Blocks do Blender? Provavelmente você usa os Data Blocks do Blender, mas não sabe exatamente o que eles são e o que eles representam aqui dentro da estrutura dos objetos do Blender. Esse será um tutorial básico, mas se você entender o funcionamento dos Data Blocks, não vá embora ainda, não feche o navegador, não dê pause no vídeo. Se você entender como é que funcionam os Data Blocks, você vai ter uma vantagem em termos de produção. Por quê? Porque você vai conseguir reaproveitar de algumas formas e até substituir alguns objetos poligonais ou não aqui do Blender. Então, vamos analisar aqui primeiro aonde é que estão esses Data Blocks. Os Data Blocks do Blender estão aqui nesse painelzinho. Eu estou aqui com um objeto poligonal, no caso um cubo, selecionado. Então eu tenho aqui os Data Blocks listados aqui nesse campo Object Data. Repare que eu tenho aqui um objeto chamado Cube. Lá no painel Object, eu também tenho aqui um objeto chamado Cube. Só que aqui vem uma confusão que faz a maioria das pessoas acabar se atrapalhando um pouco na manipulação dos Data Blocks. O nome do objeto poligonal é diferente e pode ser diferente do Data Block que ele usa. Aqui, coincidentemente, como é a mesma coisa, é o mesmo Data Block. Então nós temos aqui um Data Block chamado Cube e um outro Data Block chamado Cube também. Então, se eu renomear esse objeto aqui, vamos renomear esse cubo aqui para, em vez de Cube, eu vou chamar de cubo ok, underline ok. Então, esse é o nome do objeto. Só que repare no Data Block, o Data Block não sofreu nenhuma alteração. Por quê? Porque eles são coisas diferentes. Se nós fôssemos explicar, se eu fosse explicar assim o que acontece, por exemplo, nós podemos reaproveitar Data Blocks, aí é que entra o grande segredo da manipulação desses Data Blocks. Você pode reaproveitar os Data Blocks de objetos em outros. Na verdade, quando você cria aqui um objeto no Blender, por exemplo, quando eu crio aqui um objeto poligonal, ele é um objeto poligonal, ele vai ser adicionado a ele um Data Block. Por exemplo, quando você cria um cubo, vai ser usado um Data Block que tem a forma de um cubo, para que ele tenha essa aparência. E quando você cria um cilindro, quando você cria um plano, quando você cria a Suzanne, que é aquela cabeça de macaco que é o mascote do Blender, será usado um Data Block desse tipo aqui para representar o modelo poligonal. Mas eu acho que esse negócio de Data Block ainda não ficou claro exatamente o que é. Se nós fôssemos explicar de uma maneira super simples o que acontece quando você troca o Data Block de um objeto, seria algo mais ou menos como isso. Sim, seria algo muito parecido com um truque de mágica quando a pessoa troca a roupa de alguém no palco de maneira rápida. Então, como é que funcionaria isso? Por exemplo, se nós tivéssemos aqui, eu vou pegar esse modelo aqui da Suzanne e vou criar aqui um cubo. E vou criar também aqui uma esfera. Então tenho dois objetos aqui, a Suzanne, um cubo e uma esfera. E se eu dissesse a você que é perfeitamente possível aproveitar o mesmo objeto, eu posso pegar esses dois objetos aqui, no caso o cubo e a esfera, e transformar eles na Suzanne. Sim, seria algo muito parecido com mágica, seria uma mágica mesmo. Eu vou fazer um truque de mágica aqui, onde eu vou trocar a visualização, eu vou trocar os pixels, ou melhor, os pixels não, os vértices e a estrutura poligonal do cubo pela Suzanne. Vamos lá? Deixa eu me preparar aqui, que rufem os tambores. Então eu vou aqui no Data Block e vou escolher Suzanne. Vou selecionar aqui a esfera e vou escolher Suzanne. Pois é, eu sei. Obrigado, obrigado. Realmente foi um truque de mágica que eu pratiquei bastante para fazer isso. Agora, deixando a brincadeira de lado, só para explicar o que foi que aconteceu, eu simplesmente selecionei aqui um objeto poligonal,
que era o cubo e a esfera, e determinei que esse objeto poligonal, que pode ser qualquer coisa, deve usar o datablock chamado Suzane, que é o mesmo datablock usado para representar aqui essa cabeça de macaco, ou a Suzane, que eu tinha criado inicialmente. Então, quando eu clico aqui, você vai perceber que eu tenho diversos datablocks disponíveis aqui na cena, e você pode reutilizar ele várias vezes. Por exemplo, se eu selecionar aqui de novo esse objeto que era o cubo, eu posso muito bem transformar ele na esfera. Eu sei, agora você já se acostumou, não é mais tão impressionante. Então, você pode aqui, a qualquer momento, selecionar um objeto poligonal qualquer e alterar a forma dele, mudando simplesmente o datablock. E, por exemplo, vamos imaginar aqui que você utilizou 3 Suzanes. Eu tenho 3 objetos que estão compartilhando o mesmo datablock. No painel Object Data aqui no datablock, você vai perceber que o próprio Blender vai avisar que tem 3 objetos compartilhando esse datablock. Se você entrar no modo de edição aqui agora, você vai estar editando diretamente o datablock, a forma do datablock. Apesar deles não serem o mesmo objeto, são objetos poligonais diferentes, você vai perceber que ao editar um deles, todos sofrem a edição. Por quê? Ou todos sofrem a transformação. Por quê? Porque todos eles compartilham, os 3 compartilham o mesmo datablock. Aí você pode se perguntar, mas e se eu quiser fazer uma edição, se eu quiser usar o datablock como ponto de partida, mas quiser isolar aquela forma naquele objeto? Não tem problema, você seleciona o objeto que você quer isolar, e todas as vezes que você tem vários objetos compartilhando a mesma informação no Blender, em que ele fica mostrando aqui esse númerozinho, basta clicar no número que o Blender vai criar uma cópia dele, isolando ele das formas que ele estava compartilhando, ou melhor, dos outros objetos que compartilhavam essa mesma informação. Ele vai separar. Então agora eu tenho aqui 2 objetos apenas, esse e esse, que compartilham o mesmo datablock, tem aqui o número 2, e esse daqui agora é independente. Se eu entrar no modo de edição, eu posso editar ele tranquilamente. Então, você tem diversos usos para os datablocks. Por exemplo, você pode criar modelos 3D para uma animação com uma quantidade bem reduzida de polígonos, e quando você tiver o movimento completo pronto, você pode simplesmente substituir o formato deles usando o datablock para apenas substituir por modelos 3D mais complexos. Então, eu espero que você tenha entendido. Lembrando, datablocks são diferentes dos nomes dos objetos. Você pode ter um polígono que pode ter os mais diversos datablocks, você pode substituir, você pode criar diferentes, ou seja, você pode fazer o que você quiser ou várias coisas relacionadas ao uso desses datablocks. Pode parecer uma coisa simples, mas eu garanto que se você se acostumar a usar bem os datablocks, você só vai ter a ganhar, e você vai ganhar muito, e você vai ter mais produtividade na modelagem de objetos 3D ou de cenas de animações mais complexas. Então eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o que são os datablocks, e até a próxima.